Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Me identifiquei muito aqui com um comentário da Irene Cardoso. Ela compartilhou assim: seja bem-vindo ao meu lar, né? Eu me senti entrando na casa dela com esse convite. E é isso que vocês fazem, deixam eu entrar no lar de vocês para compartilhar essa mensagem. Então, gratidão, viu, por compartilhar. Aí também o comentário aqui da Rose Rocha Ramos. Ela compartilhou que se identificou aqui com a mensagem que eu compartilhei, que eu tinha convidado uma pessoa, né, uma mulher na igreja, e ela falou que a igreja era muito fraquinha. Eu acabei dando aquela resposta, né? E ela compartilhou que ela passou pela mesma coisa aqui, né? Uma experiência de levar uma pessoa para a igreja e depois a pessoa dizer que não gostou, porque é bem fraquinha a reunião, né? E ela compartilha, muito triste isso, porque eles acham que gritar, invocar o nome do Senhor de forma um barulho, né? É realmente sentir o Espírito. Tem uma outra experiência, um homem, né, que foi na igreja e depois eu fui visitá-lo, né, porque eu queria que ele voltasse. Mas aí ele falou que não iria voltar na igreja, porque ele estava, na verdade, conhecendo algumas religiões e ele foi visitar para conhecer. E aí ele falou que gostou mais da outra igreja, porque na outra igreja ele sentiu o Espírito do Senhor. Lá ele é com fervor, que grita, né? E ele se emociona e chora. E ele colocou a evidência de que ele sente o Espírito lá porque ele chorou, né, lá. E aí, né, naquele momento ali, eu compartilhei com ele, olha, no show do Bruno e Marrone, no show do Jorge e Mateus, as pessoas vão e choram, né? Você pode dizer que aquilo é espírito? Não, a pessoa se emocionou, né? O espírito, né, o que eu quero compartilhar é justamente isso. O Senhor mostrou o que é sentir o Espírito, como você discernir. Doutrina e Convênio, seção 50, mostra como discernir o Espírito, se algo vem de Deus ou não, tá bom? Então, vamos aqui rapidinho, só para revisar aqui, eu vou ler apenas um versículo que já foi lido ontem, inclusive a irmã aqui, ela se identificou também. Muitos, né, se identificaram e compartilharam aqui suas mensagens. Teve um aqui, inclusive, né, o Cesostre Guimarães, ele compartilhou o que ele aprendeu com a mensagem. E foi tão incrível, né, a percepção que ele teve, que eu lendo o comentário dele, eu falei, eu não falei isso foi percepção do próprio Espírito para ele. Né? E aí eu fui lá no canal dele, porque ele tem um canal, né? Inclusive eu estava no grupo no WhatsApp, né, de comentário das escrituras, e alguém comentou que amou o conteúdo do canal dele. Eu falei, eu não sabia, eu não fui notificado pelo YouTube que, apesar de eu ter lá colocado o sininho, até verifiquei no canal dele que estou com o sininho, eu não fui notificado que ele enviou um vídeo, né? Então, como a pessoa comentou que gostou do vídeo dele, eu peguei e fui lá assistir, e é maravilhoso. Também falando de Doutrina e Convênio 50. Então, vou deixar, eu coloquei no topo do comentário, né, o comentário dele na mensagem de ontem. E hoje eu vou colocar aqui o link do canal dele que fala sobre Doutrina e Convênio 50. 8 minutinhos apenas, mas que grande conhecimento ele compartilha. Tá bom? Então vou deixar aí para quem quiser complementar o estudo aí. Vamos lá aqui, e gratidão aí, Cesostre Guimarães, né, por compartilhar essa mensagem, tá bom? Vou deixar o link aqui para todos possam entrar. Quem entrar lá, também, por favor, se inscreva no canal e acompanhe lá o irmão. Né? E sempre que ele mandar vídeo, fala para mim também, porque eu não recebi notificação dessa vez, tá bom? Vamos lá. Então, eu tinha lido aqui, o Senhor tinha falado aqui na Doutrina e Convênio 50, do versículo ali, vindo do versículo 19, 20, um pouco antes desses versículos, o Senhor falou assim, olha, senta aqui, vamos conversar, não com essas palavras, eu vou te mostrar o que é, como você discerne o Espírito, como você sabe que algo vem de Deus. E aí veio o versículo 22 dizendo, portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreende um ao outro, e ambos são edificados, e juntos se regozijam. Guarda essa palavra, edificados, que já vai começar no próximo versículo para nós, tá bom? São edificados, juntos, todos os dois sentem o Espírito, quem prega e quem está recebendo a mensagem também. Então o Senhor começa a falar aqui como discernir o Espírito, como algo é de Deus, né? Não é o fato de chorar, porque a pessoa vai lá no show do Jorge Mateus e chora também, né? Se emociona, tá bom?
é o cantor da preferida pessoa, se emociona com a música. Então, chorar não é uma evidência de que aquilo é do Espírito. O que é que mostra que realmente é do Espírito de Deus? Se edifica. Vamos pegar um pouquinho aqui, começando aqui, ó, eu tinha parado no versículo 22, então eu dou continuidade no nosso estudo aqui, versículo 23, que também vai falar sobre edificar, né? Aqui diz assim, aquilo que não edifica, então ele falou, aquilo que edifica é de Deus. Aqui ele fala, aquilo que não edifica não é de Deus, é trevas. Agora paremos um pouco para pensar na palavra edificar. Peguei aqui no dicionário, né, para pegar uma definição melhor. A palavra edificar significa levantar, construir. Embora uma pregação possa ser sobre o evangelho, se aquela palavra não edifica, não está trazendo uma mudança de vida, não está fazendo vocês crescer, construir. Já parou? A gente tem o nome de chama lugares de prédio, né? Prédio, mas também esses lugares são chamados de edifícios, então, porque são altos, eles são edificados, é uma casa em cima da outra, né? É um edifício. Então, se a palavra ela não edifica, ela não é de Deus. Ela pode até causar um choro, uma emoção na pessoa, mas não é de Deus. Ela precisa edificar, fazer com que nós cresçamos. Isso que significa aqui, é construção. Essa palavra ela é relacionada à construção, tá bom? Então, nós ouvimos e vamos mudar, vamos aumentar a nossa espiritualidade e tudo mais, o sentido de mudança mesmo, tá bom? Então, voltando aqui, ó, versículo 23. Aquilo que não edifica não é de Deus, é trevas. Aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz, persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz torna-se mais e mais brilhante até o dia perfeito. Gostei da maneira que ele usa a palavra luz aqui e como ela vai vindo e crescendo na nossa vida, até se tornar mais e mais brilhante, como o dia perfeito. Tá bom? Então ele traz aqui a questão da luz. A luz afugenta as trevas. Onde há luz, não há trevas. Né? O próprio Senhor fala que em Deus não há sombra de variação, de mudança. Veja só, o Senhor é a própria luz, não existe sombra na luz. Né? Talvez aquilo que a luz projete, né, que é onde alcança a luz, a gente vê sombra, mas a lâmpada mesmo, o sol, não tem sombra no sol. Então, o Senhor é a própria luz, tá bom? A luz que nós devemos seguir. E aqui, né, essa luz gradual, né, fala que aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz, persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Portanto, aqui, portanto, aí foi o versículo 22 que eu peguei aqui, porque a palavra edificação, novamente, eu estava trazendo aqui. Aqui eu queria fazer uma comparação à luz, que luz também é um sinônimo de conhecimento, tá bom? No templo, quando nós entramos no templo, nós passamos no templo ali e tem uma sala que nós assistimos um filme. E nós passamos por algumas etapas que nós recebemos luz. Então veja que muita coisa no templo ela é simbólica. Por exemplo, no templo, você vai começar a assistir um filme, um ensinamento, e você está num lugar representado como um reino celestial, tá bom? E ali tem luz, é iluminado. Mas quando o ensinamento passa para o reino terrestrial, a luz liga-se mais lâmpadas, né, no templo e fica, apesar de já ter luz ali no celestial, quando liga a luz, o terrestrial fica muito mais brilhante. E depois tem uma parte que a gente vai para onde é representado o reino celestial. Precisa de uma ação, tem que se movimentar, andar, ir até um local, receber instrução, luz e conhecimento do próprio Deus. E a gente entra na presença do Senhor, e então é outro local, nós conhecemos como no templo a sala celestial, né? E lá é muito iluminado, mais luz, tá bom? Então não é porque nós temos luz que nós não vamos receber mais luz. Então eu achei perfeito esse versículo que a gente vai recebendo luz e mais luz e mais luz até o dia perfeito. E no templo nós recebemos essa luz também.
tá bom? Então, todos convidados a ir ao templo, né? Converse aí com o seu bispo, né? Para ver o que eu preciso fazer para ir ao templo, fazer convênio com o Senhor. Continuando aqui, versículo 25. E também em verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugentais as trevas do meio de vós. Veja que ele não fala aqui, ó, conheçais as trevas, para que não sejam enganados. Ele fala, não, conheçais a verdade, e a treva vai fugir. Pessoas especialistas em documentos verdadeiros, eles não passam horas estudando documentos falsos. Eles passam horas e dias e meses estudando o quê? Documentos verdadeiros. E quando vem um falso na mão deles, eles identificam na hora. Por quê? Porque eles estão familiarizados com o verdadeiro. Então, o que está falando aqui? Que nós devemos ter a verdade, mais luz. Então, quando vem alguma coisa que for de trevas, a gente vai identificar na hora e recusar. Aquilo que não é de Deus é treva. A gente já afasta ali, tá bom? Então, vou ler o versículo de novo aqui. Doutrina e Convênios 50, versículo 25. Também em verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugentai as trevas do meio de vós. Então, é conhecendo a verdade que a gente vai identificar as trevas e mandar embora ali, tá bom? Vamos lá aqui, versículo 26. Aquele que é ordenado por Deus e enviado, esse é designado para ser o maior, não obstante ser servo e o menor e o servo de todos. Então, aquele que é designado por Deus, ele acaba sendo maior do que esses espíritos para expulsar eles mesmos, espíritos imundos, malignos, tá bom? Mas a gente é o maior, ao mesmo tempo é o menor de todos, porque a gente tem que servir a todos o mundo. Pensa em Cristo. Cristo ele é o maior de todos e não tem alguém que serviu mais do que Jesus Cristo. E assim funciona a liderança na igreja, um chamado na igreja. Você é chamado não para dominar sobre as pessoas, mas para servir a todas as pessoas a qual você pertence ali, seja numa sala de aula, você vai servir. Você é presidente das moças, você vai servir as moças. Não é as moças que vão te servir. Então veja que nós se tornamos servos de todos, igual Jesus Cristo aqui. O versículo 27, 28 e o 29 vai falando aqui que aquilo que, quando nós pedimos algo, né, por meio do Espírito, é nos concedido. Vou dar uma pulada aqui por causa do tempo, né? Versículo 5, 30, deixa eu ver. Mas sabei isso, ser-vos-á indicado o que devereis pedir. E se serdes designado como cabeça, o Espírito ser-vos-á sujeitos. Bom, aqui então fala que as orações são respondidas para nós, mas nós devemos saber o que vamos pedir. Aqui usou a palavra ser-vos-á indicado o que devereis pedir. Ou seja, você vai sentir, até mesmo numa oração, você deve buscar por meio do Espírito saber o que você deve pedir, tá bom? Semelhante lá em 3º Nef, capítulo 19, versículo 24, a qual o Senhor, né, falando ali dos que estavam orando, dizendo que eles não repetiam muitas palavras porque lhe era manifestado o que deveriam pedir, o que deveriam dizer. O versículo diz assim, ó, e não repetiam muitas palavras porque era manifestado o que deveriam dizer. E estavam cheios de anelo, cheios de espírito, tá bom? Vamos lá que eu quero compartilhar essa parte aqui com vocês antes que o tempo acabe aqui. Deixa eu ver. Para poder... Aqui, sim. Versículo 32 e o versículo 33. Diz assim, e ser-vos-á dado poder sobre os espíritos, e proclamareis contra esse espírito em alta voz, que ele não é de Deus. Não com acusações, nem injurias, para que não sejais vencido, nem com jactância ou regozijo, para que não sejais por ele apanhado. Então aqui, né, eu até lembrei do comentário da Marli, também no canal aí, na mensagem de ontem, falando que a gente vê nas escrituras, quando ia expulsar o espírito, não ficava conversando com os espíritos, já expulsava e ia embora, né? Jesus Cristo sai desse corpo, vai embora,
e aí o espírito obedecia ali, não ficava conversando com o espírito, né? E aqui fala a mesma coisa, né? Que ao expulsar um espírito maligno, ele fala que não com acusações injuriosas. Não é para você ficar acusando o espírito, você está estragando a vida dela, não é para você ficar conversando, entrevistando, perguntando as coisas para o espírito imundo ali, manda embora. Aqui diz inclusive assim, né? O versículo que nós lemos, né? Aqui, não com acusações para que não sejais vencido, porque isso pode fazer com que uma conversa você pode ser apanhado em uma armadilha ali pelo espírito. Nem com jactância, jactância é orgulho. Ah, eu tenho poder, sai! Né? O próximo versículo vai falar que o poder vem de Cristo, a gente tem que dar glória a Deus. Né? Se eu tiver com orgulho, meu coração já está tendendo para o lado maligno. Né? Então, talvez eu nem consiga, porque eu preciso do poder ali. Ele fala não com regozijo, né? Ou seja, com alegria, porque tem poder sobre os espíritos malignos. E aí, para que não sejais por ele apanhado, né? Então, ficar conversando aí nunca é bom. Peguei algumas experiências aqui para nós finalizarmos a mensagem. Aqui sobre expulsando o demônio. Eu peguei uma aqui que Jesus Cristo expulsou, tá bom? Para nós pegar um exemplo aqui e uma que Paulo expulsou aqui também. Aqui em Marcos, capítulo 5, a gente vai ver aqui que Jesus Cristo chega numa cidade, né? Era um conjunto de 10 cidades, né? Não era uma cidade da casa de Israel ali, porque era uma cidade onde criava porcos. Era um conjunto de 10 cidades, é Decápolis, né? Vem da palavra 10 ali. Era um conjunto ali de 10 vizinhanças, né? Não era tão grande assim, mas era um conjunto. Bom, e ele chegou nessa cidade, logo que ele desembarcou ali e foi subindo, saiu do sepulcro, né? Conforme registrado aqui em Marcos, um homem que morava, inclusive no cemitério, né? Nos sepulcros. Ele vivia ali e as pessoas não passavam ali com medo. E ele era tão agressivo que até mesmo com pedras, ele feria a si mesmo com pedras. Era horrível, né? Era horrível. O pessoal prendia ele, ele se soltava, tinha uma força assim sobrenatural, né? De acordo com o relato aqui de Marcos. E aí, quando ele viu Jesus, ele já foi correndo para o lado de Jesus, né? E aí os espíritos manifestados acabaram falando com Jesus, dizendo: por que vieste nos perturbar antes do tempo, né? Eles sabem que vão ser julgados por Deus, e aí eles estavam falando com Jesus ali. E Jesus Cristo começou a repreender e sair, né? Lá no versículo, em Marcos 5, versículo 8, diz assim: e ele lhe dizia, ou seja, Jesus, sai deste homem, espírito imundo. Então, o espírito, não é que o espírito não estava obedecendo, é que nesse corpo desse homem havia vários espíritos, como nós vamos ver, né? Eles até vão se denominar como legião, que é muitos, tá bom? Então, Jesus que estava mandando, estava saindo, e agora, então, Jesus Cristo vai expulsar todos de uma vez, né? E aí é o único ponto aqui que Jesus Cristo conversa, e a única coisa que Jesus Cristo conversa com ele aqui pergunta o nome, e eles dizem que é legião. E aí, então, Jesus Cristo manda eles se retirar, eles vão obedecer, não tem como não obedecer Jesus, né? E aí eles pedem para Jesus, permita que nós entremos naqueles porcos. Deixa eu ler o texto que pode estar alguma coisa me fugindo aqui. Aqui, ó. E foram ter com Jesus aqui. Bom, aqui eu marquei o versículo 15, que já é a continuação, quando o povo da cidade vieram, né, para encontrar Jesus ali, porque a notícia se espalhou do que Jesus Cristo fez, né? Os demônios que estavam ali, os espíritos imundos, falaram para Jesus Cristo: se vai nos tirar dele, permita que nós entramos naqueles porcos. E Jesus Cristo permitiu. Por que será que eles queriam entrar nos porcos, né? Por que será? Um dos ensinamentos é que é melhor ter um corpo, mesmo que seja de um porco, do que não ter corpo nenhum. Mas ali tinha algo a mais, tá bom? Aquela cidade, ela criava, né? Muitos moradores ali criavam essa criação de porcos ali, ganhavam dinheiro com isso. Então o espírito, ele quis entrar nos porcos justamente para fazer o que fez. Ele queria se precipitar, jogou todos, né? Matou todos os porcos. Né, foi isso que aconteceu. Ele entrou lá e precipitou os porcos lá, se jogaram no
desfiladeiro, morreu todos os porcos. Então, quando os cidadãos da cidade chegam e vê o que aconteceu, que todos os porcos morreram, e Jesus Cristo permitiu por causa disso, porque aquilo causou, os espíritos malignos causou um prejuízo. E o prejuízo foi causado porque Cristo veio. Então era para eles escolher. O que vocês querem? Prosperidade financeira ou vocês querem Jesus? Né? Veja aqui em Marcos capítulo 5, versículo 15 em diante. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado e o que tivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Veja que aquele homem já não era violento, ele estava sentado, vestido, né? Então era para eles, nossa, olha a transformação que Jesus Cristo fez na vida desse homem. E esse homem era um homem cheio de demônio. Imagina a transformação que ele vai fazer na minha vida. Era para pensar assim. Porém, eles vão olhar para o lado financeiro, né? Infelizmente, eles vão olhar para... E os que ali tinham vindo contaram-lhe o que havia acontecido com os demônios e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse de seus termos. Pediram para Jesus Cristo ir embora, né? Porque causou prejuízo para eles. Então eles estavam mais de olho. E Jesus Cristo permitiu que isso acontecesse mesmo. Porque Jesus Cristo deu uma escolha. Ou vocês escolhem as coisas financeiras aqui, ou vocês vão me escolher. E eles escolheram, visaram ali o prejuízo, né? Não visaram que um próprio cidadão deles, que era completamente transtornado, agora estava são. Um homem bom ali diante deles, né? Bom, o outro aqui, a experiência é em Atos. Nossa, o tempo já passou aqui. Em Atos, capítulo 16. Eu vou deixar essa experiência de Atos, eu começo amanhã, tá bom? E aí a gente finaliza aqui E eu vou contar uma experiência, duas experiências para vocês, que eu tive também em questão de expulsar 2 espíritos malignos, tá bom? Eu estava junto com... Em uma ocasião eu estava sozinho e em outra ocasião eu estava com 2 missionários. Então eu vou compartilhar com vocês amanhã, porque o tempo não permite, eu compartilho essa de Atos aqui. Aliás, a de Atos eu vou pular, né? Atos é Paulo aqui, só vou contar aqui a referência, é em Atos capítulo 16, uma mulher, dessa vez aqui, ela tinha um espírito de adivinhação e ela ficava atrás de Paulo ali, falando, né, esses homens são servos de Deus. E aí Paulo não gostou, porque o testemunho de um demônio, né, pegou e falou assim, repreendeu o espírito e tirou, né, mandou sair. E essa mulher perdeu o espírito de adivinhação ali, o espírito imundo. E aí os cidadãos daquela cidade pediu para Paulo também ir embora, né, manda prender Paulo, porque eles estavam perdendo dinheiro com isso. Então tem pessoas que vão estar preocupadas mais com o dinheiro. Basicamente, doutrina e convênio 50 é isso. Luz e trevas, a diferença para discernir os espíritos. Verdade e o erro, tá bom? Então, é assim que a gente vai identificar o que vem de Deus, tá bom? Então, amanhã eu compartilho aí o restante aí da mensagem. Quero mandar só aqui, finalizar, mandando um forte abraço pro Ronei e a esposa dele, que vão se batizar hoje. Excelente escolha. Eles estavam frequentando a minha ala, tá bom? Ala Jardim IP, mas eles se mudaram e continuou, né? Eles já foram para a ala lá perto de Cipó, né? Em Bugaçu, e lá eles foram muito bem recepcionados pelos membros de lá e eles vão se batizar hoje lá na unidade. Então, parabéns aí ao Ronei e à esposa pela decisão, tá bom? Tenho certeza que vocês sabem que é uma ótima decisão que vocês estão tomando e eu creio que um dia eu vou ouvir que foi a melhor decisão. Talvez não hoje, mas mais para que nem eu. Quando eu me batizei, eu vi que era uma decisão importante que eu tomei. Foi. Mas hoje eu posso dizer, olhando para trás, que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Seguir a Deus, descendo as águas do batismo e fazendo convênio com Ele. Então, parabéns, Ronei e a esposa aí, tá bom? Pela escolha de ser batizado, tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.